Quando nós somos generosos, nós recebemos bênçãos. Portanto, as bênçãos são recebidas quando você não está à espera de nada em retorno, como é ter um coração pleno de bons votos por todos. O amor, ele espalha-se naturalmente em todas as direções e inspira outros a tornarem-se bondosos e generosos, porque a generosidade ela é ela é apanhada, ou seja, ela é captada e não ensinada. Deus é o mais generoso que há e Ele é o doador. E Ele simplesmente não está, Ele não está à espera de nada em retorno. Ele apenas espera que nós nos tornemos misericordiosos como Ele. E tornar-se misericordiosos é tomar conta, é cuidar do corpo, da mente, da alma e dos pensamentos, palavras e ações. Portanto, ser misericordioso é ter atenção, cuidar do corpo, da mente, da alma e dos pensamentos, palavras e ações. We spoke about that God is the source of all this generosity. He's the ocean of all the virtues, but particularly today, if we speak, we say Rahim ka Sagar, Daya ka Sagar. Ok, eu quero estar a falar aqui umas palavras em hindi, que é exatamente aquilo que eu acabei de ler com relação aos pensamentos e palavras. Então, a generosidade é um exemplo, por exemplo, da Mãe Terra. Ou seja, ela serve à humanidade, o homem. O serviço de Deus é servir à humanidade. Portanto, a generosidade é um serviço divino. O propósito da vida humana é servir. E sem servir os outros, você não pode ser verdadeiramente feliz. Quando você dá felicidade aos outros, a felicidade volta para si. É um retorno, ou seja, você dá felicidade e recebe felicidade. Há uma bela canção que é: os rios nunca bebem da sua própria água, a árvore nunca come do seu próprio fruto, e nada existe para eles mesmos. Portanto, tudo, nesse sentido, tudo que existe é para todos, e não para eles. É por isso que a natureza é chamada de mãe. Ela é uma doadora constante, está sempre a dar. Portanto, é uma natureza original nossa que está sempre a doar. Isso foram as partilhas da Didi. Generosidade e economia. É importante haver esse equilíbrio. E às vezes nós não temos esse equilíbrio. Quando às vezes nós somos muito generosos, nós temos às vezes a tendência para desperdiçar coisas. Portanto, haver esse equilíbrio muito bonito dessa generosidade e economia. Portanto, toda virtude tem em equilíbrio está equilibrada com outra virtude, assim como o oposto, mas não que essa virtude oposta de alguém se torne um defeito às vezes, por exemplo, como a generosidade e a economia. Portanto, haver esse equilíbrio. A generosidade é diferente do desperdício. Nós temos que ser generosos, temos a necessidade de ser generosos e não desperdiçar nada. Dar de tal maneira que os outros não se tornem dependentes da sua generosidade, ou seja, não criar a dependência aos outros por você ser uma pessoa generosa. Ou seja, elevar outros de uma forma que não apenas você, mas também todos tenham progressos nas suas vidas. Portanto, é um crescimento para todos. E o equilíbrio entre amor e lei.
Portanto, estava a dizer que uma alma é generosa, e nós perdemos um bocadinho daquilo que ele disse. Ser suporte, né? Ser suporte, dar apoio. É uma das virtudes também que nós temos na Brahma Kumaris. E há muitas coisas que nós devemos fazer, por exemplo, como o trabalho de casa, ou seja, dessa sessão, creio que era isso que ele queria dizer. Ou seja, temos muito trabalho de casa a fazer com essa informação toda que estamos a receber hoje. Eu não sei se estiveram presentes na aula passada sobre os valores para uma vida, para a vida, que foi com a Didi Suda, foi a Didi Suda que teve a falar tudo o que nós tivemos a ler agora sobre a generosidade que ela partilhou. Mas vocês podem, para quem não ouviu, pode escutar no YouTube, está lá essa aula, também traduzida no site de Vancouver. Não sei se receberam um link ou se não, mas provavelmente receberam um link dessa aula que foi no sábado passado. Sudha Didi last week. Ela está exatamente a falar o que eu acabei de falar para vocês nesse momento. Esses belos pontos que ela que partilhou conosco, né? Para aqueles que são novos, que estão a vir pela primeira vez, pode escrever por e-mail, deixar aqui o e-mail e o vosso contato também de WhatsApp, que depois eles enviam a partilha de material que está a ser utilizado aqui nesse workshop de hoje. It's really a play. It's first time internet is creating so much. Infelizmente, esse material não está traduzido, portanto, não sei como que se pode fazer, mas pode ser uma questão a perguntar-se para eles depois. We didn't, so you can share the quote. Tentar falar de algo que nós não percebemos. A Didi partilhou que a atitude de partilhar é uma das mais importantes. Um grande coração atrai abundância e um coração pequeno permanece por preencher, ou seja, sem se ficar preenchido. Portanto, pode ser uma pessoa pobre a nível financeiro, do seu estatuto social, por assim dizer, mas que tem um grande coração. Se você tem um coração grande, a sua casa física não é preciso ser tão grande. E depois houve uma sessão de perguntas e respostas. Então, há uma pergunta que foi feita que é: como uma fonte de suporte e uma fonte de elevar os outros pode praticar a generosidade? Portanto, ser generoso é um sinal de ter bons votos para todos e ser um suporte para a alma. Não reter, não manter dentro de si fraquezas e defeitos na sua mente. Olhar para as coisas pequenas, para as pequenas qualidades dos outros que você aprecia. Isso irá permitir que a pessoa cresça ainda mais. Generosidade é constantemente, já não consigo ler tudo. Muito texto. Agora, então, estamos a dar boas-vindas à Luciana, que é coordenadora do Brasil. E perdemos a ligação outra vez. Ok. Temos que aguentar um bocadinho. Temos que checar, verificar o nosso coração generoso. Temos que esperar mais uns segundinhos que a ligação se estabeleça outra vez. Posso falar? Boas-vindas, Luciana. Om Shanti. Ok, o microfone dela está fechado, não estamos a ouvir. Om Shanti. Om Shanti.
Congratulações de amor, de paz, a querida Sister Anu, ao irmão Manoj, a toda a equipe, todos os que estão nessa sessão sobre generosidade. Nós estamos na companhia desse tópico desde a semana passada, quando a Didi Suda partilhou seus pensamentos sobre esse tema. E aqui é de manhã, ainda no Brasil. Estamos aqui a conversar sobre esses exemplos de ser generosos, de coração aberto, partilhar todas as fontes que nós temos. E vamos falar mais um bocadinho sobre esse tema, para ter uma visão completa, uma vista completa sobre as possibilidades do valor da generosidade. Só um segundinho, Luciana. Está a pedir para que os tradutores possam abrir os seus microfones, o nosso já estava. Os espanhóis, ou seja, quem fala espanhol não estava a ouvir. Ok. Eu acho que agora já devem estar todos com seus microfones abertos. Ok. O irmão já está a retornar. Então vamos ouvir a apresentação outra vez. Eu não quero incomodar a irmã Luciana. Você é muito bem-vindo, Manoj. Ele costuma sempre apresentar com um poema. Nessa ocasião que é tão auspiciosa, a presença da irmã é uma presença divina. Eu estou ouvindo muito mal a voz dela. Ela irradia um maravilhoso sorriso que nos contagia. Ela é tão bondosa e generosa. E através da sua sabedoria, ela faz que nós fiquemos conscientes. E hoje ela vai falar sobre como desenvolver a generosidade para superarmos todas as adversidades num mundo que tem tanta diversidade. E como desenvolver essa tenacidade que nós aprendemos tanto nessa universidade. Tentei fazer as rimas o melhor possível, mas então, Om Shanti, Luciana, muito obrigado. Muito obrigado, Manoj. Esse tema é muito apropriado para os momentos que estamos a viver no Brasil. É um dos maiores países na América do Sul. E esse mês de dezembro, e é o mês que celebramos o Natal. E é o festival mais importante, e é os feriados mais importantes. Há milhões de pessoas que celebram o nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro. Mas não é apenas um mês para dar presentes de roupas e comer comida boa, de como se faz na Índia na altura do Diwali, mas também é um tempo, uma época para expandir o coração, para perdoar os outros, para reconectar as almas que tiveram problemas durante o ano, superar diferenças nos relacionamentos que eles têm ou que tiveram no ano passado ou agora, que tem sido muito duro isso da pandemia no nosso país. Milhares de pessoas morreram por causa desse vírus no Brasil, nesses 2 últimos anos. Portanto,
É uma época onde as pessoas sofreram muito. Portanto, discutir sobre a generosidade, conversar sobre generosidade é muito apropriado para nós. Então, partilhar sobre esses pensamentos. E eu aprecio muito sobre esse convite que recebi sobre esse tema tão importante. E eu apreciei muito ser convidada porque eu sinto que a generosidade é uma das minhas especialidades. Eu acho que Deus, Baba, deu essa oportunidade de ser generoso com qualquer coisa que eu tive na minha vida. Eu sinto-me confortável, fácil, partilhar uma virtude que não é apenas uma teoria para mim, mas é algo que eu tenho sempre praticado na minha vida. Estou há 40 anos conectadas com a Brahma Kumaris e tenho muitos e muitos anos e oportunidades para experimentar a virtude da generosidade. E, de fato, é uma das virtudes mais bonitas, porque nos lembra de Deus, que é um dos mais virtuosos. Ele está sempre a doar para nós. Então, muito obrigado por essa oportunidade. E eu acho que um coração grande que foi falado sobre a generosidade, que eu gosto particularmente, é de ser expansivo, ou seja, um coração que possa se expandir, incluir muitos outros. E qualquer que seja a situação que aconteça ou a dificuldade que haja, uma dificuldade que nós possamos estar. Eu sei que vocês começaram esse workshop antes de mim. Ouvi alguns desses pontos maravilhosos que vocês partilharam e que a Sister Shuta partilhou a semana passada. Eu gostaria de começar as minhas partilhas com um momento de meditação. É mais sobre uma reflexão sobre esse tema da generosidade. Então, sentem todos confortavelmente, como preferir, os olhos abertos ou fechados, não importa. E apenas pense o que a generosidade significa para si. De que forma você se sinta, de uma forma que se sinta confortável nesse relacionamento com a generosidade. Invoque esse pensamento, esses sentimentos em si, as atitudes, as ações que você teve quando você teve esse sentimento de um coração expandido. O que é que fez esse coração expandir-se? Que tipos de pensamentos? Que tipo de sentimentos? Que tipo de ações que fez o seu coração grande, que incluiu não apenas uma ou duas pessoas que você ama, não apenas os seus amigos, os seus familiares, mas que pôde incluir toda a humanidade. E o oposto. Quais são os pensamentos e sentimentos e ações que fizeram com que o seu coração se contraísse, que se tornasse menor? E nesse momento, com o coração contraído, você não sentiu-se bem? Que não estamos a revelar Deus na Terra, porque Deus é generoso. Se nós temos um coração pequeno, é como não ser um filho de Deus. Pode ser um planeamento pequeno, um plano pequeno, de 2 ou 3 coisas.
o que você podia fazer para ter esse coração grande, expandido, esse coração generoso? Qual seria esse plano simples? O que você faria? O que você pensaria? O que você faria se você fosse determinado, decidido em ter um coração grande, grandioso? E apenas com esses pensamentos na nossa mente, nós podemos retornar e partilhar sobre o tema. Como nós vimos nas apresentações da Cine Suda, ela nos relembrou muitos aspectos básicos sobre a generosidade. A generosidade está conectada com o mundo material, com o mundo físico. O que é que nós podemos fazer em termos de dar, de prendas, alimentos, roupas? O workshop que nós tivemos antes, eu vim no ecrã, na tela, e dei muitos exemplos, belos exemplos de pessoas a partilhar aquilo que elas deram. E o querido irmão Ashoka Mehta partilhou a mudança de casa, ele mudou de casa e partilhou então as mobílias, os móveis para outras pessoas, para o centro de Raja Yoga, que ficaram com esse material que estava antes na casa dele. Portanto, em primeiro de tudo, está conectado com esses aspectos de dar, de doar, coisas materiais, coisas financeiras, mas generosidade também pode ser dar outros aspectos, aspectos mais sutis, que vamos discutir sobre isso. Mas eu quero começar com uma história. É uma história muito bonita, que alguns talvez já escutaram essa história, porque é uma história bem conhecida. Havia um agricultor, um fazendeiro muito pobre. Isso era na Escócia, no Reino Unido. E uma altura ele ouviu alguém a gritar, a chamar. E ele viu uma pessoa pequena que estava a gritar, que não conseguia sair de um sítio onde estava com receio de morrer se ninguém o ajudasse. Penso que é um poço onde ele caiu. E esse agricultor salvou esse jovem que estava no poço. E então esse jovem ficou muito agradecido a esse agricultor por ter ajudado e salvou a vida dele. E no dia seguinte veio uma pessoa muito rica à propriedade desse agricultor, e ele disse ao agricultor: ontem você salvou a vida do meu filho e eu quero retribuí-lo e dar-lhe algum dinheiro pelo respeito que você fez da sua ação de benevolência, esse ato de caridade. E o agricultor disse: não, nem pensar, eu não vou aceitar nenhum dinheiro de si, porque eu fiz isso do meu coração, uma honra. Como é que eu poderia ver um jovem morrer próximo da minha propriedade e eu não fazer nada? Portanto, eu não quero nenhum dinheiro, muito obrigado. E isso é um sinal de verdadeira generosidade.
que não é uma generosidade que não aceita nada em retorno. Mas esse homem rico disse outra vez, ok, então deixe-me eu fazer algo. E nesse momento, veio o filho do agricultor à porta. E o homem rico disse, então eu vou dar uma boa educação ao meu filho, então deixe-me eu dar essa mesma educação ao seu filho. Então o agricultor aceitou. Então, o filho do agricultor, então, teve a oportunidade de estudar medicina e fez e dava, então, apoio num hospital muito famoso na Escócia. E esse jovem que se tornou médico descobriu a penicilina. Era o Alexander Fleming. Esse era o rapaz, o jovem pobre, filho de um agricultor pobre, que teve a oportunidade de estudar numa das maiores universidades do Reino Unido. Portanto, a generosidade desse homem rico. Nessa história, o filho desse homem rico precisou outra vez de uma ajuda, porque ele teve pneumonia. E ele foi curado pela penicilina que foi descoberta pelo Alexander Fleming. E esse jovem era Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro do Reino Unido. Nós vemos nessa história que a generosidade que fluiu através do agricultor, através do jovem, através da generosidade do Winston Churchill, o pai do Winston Churchill, ou seja, o pai. Ou seja, portanto, isso é uma história de uma generosidade e de partilha em sequência. Portanto, não é apenas a dar bens materiais e alimentos para os pobres, mas também é muito, muito elevada. E no Bhagavad Gita é dito de uma forma muito bonita que a caridade de dar algo, dar comida, ou prendas, ou presentes, a caridade tem 3 níveis. Você pode ter um nível mais elevado, que é chamado de Sattvic, e no nível médio é Rajasic, é o nível médio, e há um nível inferior de caridade, que é chamado de Tamasic. Portanto, essa caridade de maior qualidade, da mais elevada, como o Brother Manoj partilhou antes, é sem expectativas. Você não está a ver o resultado da sua caridade. Você faz porque é o seu dever, é a sua grandeza espiritual, é a sua honra espiritual. É o seu dever como filho de Deus, de dar, de partilhar com os outros. E você não espera de ter o seu nome numa parede de um hospital que seja construído. Você não quer ver o seu nome no jornal da sua comunidade, porque você deu muitos brinquedos para as crianças pobres no Natal. Portanto, o nível mais elevado, a maior delas todas, é esse, o nível de generosidade. Depois nós podemos ter a generosidade expressa através dos pensamentos, dos nossos sentimentos e através da nossa cooperação. E essa também é mais sutil de se expressar a nossa generosidade. É a mais sutil. E através dessa generosidade, você abre
possibilidades às vidas das outras pessoas. Ajuda as pessoas nos seus crescimentos, nos seus desenvolvimentos, no seu desenvolvimento espiritual, desenvolvimento mental, capacidades. E todos isso são formas de criar, de mostrar a sua generosidade. Então, a generosidade abre portas para muitas pessoas aprenderem e desenvolverem-se. Eu vou partilhar outra história. Essa história é muito próxima de mim, que é a história de alguém da minha família. Eu tenho uma irmã que é 7 anos mais nova que eu. Ela é muito católica, muito dedicada nas suas crenças e na sua comunhão com Deus. E há 12 anos atrás, ela adotou um jovem com 5 anos naquela altura. E ele estava a viver num hospital porque ele foi vítima de uma luta entre seu pai e o seu tio. E nessa luta, o seu tio deu um tiro no seu pai. E o tiro acertou a criança quando ela tinha 5 anos. Então, esse meu sobrinho agora ficou tetraplégico, não é paraplégico. Ficou tetraplégico. Ele não pode se mover do seu pescoço para baixo. O único movimento que tem é um bocadinho só da sua mão direita. É o único movimento que ele tem. Ele estava a viver nos cuidados intensivos de um hospital, porque ele precisava de cuidados durante 24 horas. Então, imaginem, quando a minha irmã viu isso, e ela conheceu ele, e adotou esse rapaz e trouxe para a nossa família. Agora ele tem 17 anos. E ele está a fazer exames para entrar na universidade. E através do amor, do cuidado, de muita fisioterapia, ele é capaz agora de escrever no computador, ele tem um computador, ele tem muitas dessas aparelhagens, onde ele consegue escrever, ele fala bem, as suas faculdades mentais são boas, porque não afetou a sua cabeça, apenas foi da cabeça para baixo, do pescoço para baixo. E ele é amado por toda a família, pelos meus pais, pela família, pelas minhas irmãs. Ele tem 4 irmãs que amam ele, a mãe e o pai. Então, a generosidade está conectada com muitas outras virtudes. E nesse caso, está conectada com a virtude da coragem. Quantos de vocês teriam a coragem de adotar um rapaz de 5 anos que seria tetraplégico? É uma grande honra para mim, é uma inspiração para mim ver o que minha irmã fez, por causa do seu coração grande, por causa da sua generosidade e por causa da sua coragem. E através disso nós vemos que a generosidade está conectada com tantas histórias bonitas e tantas outras virtudes, porque Deus é o doador de fortuna, e fortuna não é apenas uma coisa física, não é apenas dinheiro, não é uma grande conta no banco, mas a fortuna é ter essas qualidades e ser uma pessoa grandiosa, um ser humano elevado. Quando nós olhamos, que olha ao redor do mundo, e onde nós vemos pessoas tão pequenas a nível, na generalidade, as pessoas não têm muitas qualidades, estão a viver num mundo com tanta violência,
Nós vivemos um mundo com tanta corrupção, e quando nós vemos atos de generosidade como este, é uma oportunidade muito bela de ter esse sentimento de quão grande é a criação de Deus, como grandiosas são muitas pessoas hoje em dia no mundo. A generosidade também está conectada com o doar virtudes, não apenas de doações materiais, mas sim também doações de virtudes. Quando nós inspiramos alguém, quando motivamos alguém, damos motivação a alguém, quando nós perdoamos alguém, nós estamos a mostrar generosidade em movimento. Nós estamos a mostrar a generosidade na ação. É como a compaixão, por exemplo. São belas histórias de compaixão daqueles que são fortunados, para aqueles que são pobres, para alguns que são incapacitados, aqueles que necessitam da nossa atenção. Há belas formas de mostrar essa compaixão, ouvir os outros. As pessoas precisam ser ouvidas. Por causa das doenças que existem hoje em dia, é porque as pessoas se sentem que não são ouvidas. E elas querem abrir o seu coração, elas querem partilhar as suas histórias, elas querem partilhar as suas dificuldades, e elas precisam de alguém que as ouçam, que escutem as dificuldades que elas têm. Portanto, a compaixão é uma forma bela de expressar a generosidade. Eu tenho uma outra história sobre compaixão. Essa história vai como Buda, a compaixão de Buda, quando veio à Terra, é um mito, é uma lenda, mas quando Buda veio à Terra, ele veio no formato de um papagaio, um pássaro pequeno, e esse pássaro estava a voar na floresta, mas era uma floresta muito seca, com muitos dias que não tinham chovido. As árvores, as plantas estavam mesmo a precisar de água. E depois veio há um galho que cai de uma árvore, e esse galho que caiu no chão causou incêndio. Então começou a expandir-se um fogo muito rápido. E esse pequeno pássaro que conseguia voar por cima do fogo, ele ouviu os gritos dos animais que estavam na floresta, e esse pássaro pequeno perguntou como ajudar nessa situação. E o que o pássaro fez foi ao rio, mergulhou no rio e veio com algumas gotas de água e deitou para cima da floresta e espalhou essa água sobre a floresta. E fez mais uma vez a mesma coisa, foi ao rio e voltou a jogar pequenas gotas de água para a floresta. Mas como essas pequenas gotas, esses pequenos pássaros podiam ajudar para apagar o fogo da floresta? E depois, ao cimo do céu, algumas divindades, alguns dévitas, viram o pássaro ir e vir do rio, e as divindades começaram a rir-se e a dizerem: pássaro, você vai morrer assim, você vai queimar-se, você vai ficar exausto. Por que você continua a fazer isso? É tão pouca água, são apenas umas gotas e não vão ser capazes de apagar o incêndio da floresta. E o pássaro apenas respondeu: mas eu estou a fazer o que tenho de fazer.
é o pouco que eu posso fazer, mas é isso que eu vou fazer. Portanto, eu tenho compaixão pelos meus amigos, pelos outros animais na floresta. E então, o pássaro continuou a fazer o seu trabalho, de ir e vir e a tirar água para a floresta. E uma das divindades sentiu muita compaixão pelo pássaro. E essa divindade transformou-se numa águia dourada e desceu e disse ao pássaro: meu pequeno pássaro, você vai morrer, você vai sentir-se exausto, não faça isso, não continue a fazer isso. E o pássaro disse: não, enquanto houver esse incêndio na floresta, eu vou continuar a fazer. E essa divindade, transformada numa águia dourada, disse: então deixe-me ajudar. E a águia começou então a chorar, lágrimas douradas. E as lágrimas dessa águia eram tão grandes que imediatamente extinguiu-se o fogo, o incêndio dessa floresta. Portanto, essa chuva caiu dessa lágrima desse pássaro que era uma divindade. Portanto, uma pequena ação de um pequeno pássaro provou essa misericórdia, provocou a compaixão dessa divindade, que provocou, então, que todos os animais pudessem ser salvos com a chuva que caiu. Então, todos ficaram salvos. Essa é uma história que mostra como a compaixão, a generosidade é tão próxima entre as virtudes, como se fossem virtudes gêmeas, nesse sentimento de coração grande em direção aos outros, e vamos ter a ajuda no universo, a ajuda das energias sutis de Deus, com certeza. E outro aspecto que é muito importante, que o irmão Manoj disse, é que tem que ser verdadeira. Não pode ser uma generosidade artificial. Porque se ela for artificial, ela não é duradoura. E a generosidade verdadeira fazem com que as pessoas se sintam grandiosas, ajudadas. Porque quando ela é artificial, a pessoa que está a receber a doação, está a receber esse ato de generosidade, sente-se pequena. Quando você dá uma generosidade artificial, tem a arrogância. Portanto, você está a fazer com que essa pessoa também se sinta pequena. Portanto, essa não é uma generosidade verdadeira. A generosidade verdadeira faz com que outra pessoa se erga, se levante, que não se sinta má por ter recebido algo. Ela sente como se fosse um direito. Ela se sente honrada por ser capaz de receber. E isso é muito importante. Mas também para ser verdadeiro na sua generosidade, você tem que estar preenchido. Você não pode estar vazio. Porque se você estiver vazio, você não é capaz de partilhar. E dessa maneira, a generosidade é muito parecida com a benevolência. E um dos títulos de Deus é que ele é Shiva, o benevolente, aquele que é benevolente. Porque Deus nos faz sentir grandiosos. Ele nos dá muitos tesouros, mas ele nunca tira nada de nós. Ele nunca faz com que nós nos sintamos pequenos, que nós sejamos uns mendigos. Ele faz nos sentir como os seus filhos, uma grandeza e uma honra de receber tudo aquilo que nós precisamos dele. E outro aspecto da generosidade é que a generosidade ativa a nossa capacidade de servir.
de ser um servidor. Significa ser um instrumento de Deus em trazer o que quer que seja necessário para a nossa família, para os nossos amigos, para o nosso mundo, para a natureza ao redor de nós. Portanto, essa capacidade de servir é um dos quatro pilares do Raja Yoga, porque junto com o conhecimento espiritual, junto com a capacidade de se conectar com Deus, que nós chamamos de meditação, junto com a capacidade de expressar as virtudes no nosso comportamento, nós temos esse quarto aspecto, que é servir. São os verdadeiros filhos de Deus têm essa capacidade natural de trazer benefício para o mundo que nós estamos a viver, que eles vivem. É como uma vocação, servir é uma vocação. Nós não podemos estar sem servir. Eles estão a servir de uma forma natural, como se fossem... Ou seja, a natureza deles é servir. É importante chamar isso, essa qualidade, esse aspecto de ser um instrumento de Deus, sempre ao serviço, a trazer sempre benefício aos outros. E outro aspecto de generosidade que é precisa ter é a qualidade de ser inocente, uma inocência que é parecida com a humildade. Você pode dizer que é necessário ser inocente e ser generoso. Deus é capaz de ser benevolente para conosco porque Ele é inocente. Ele não vê os nossos atalhos. Ele não vê os nossos defeitos. Ele não vê os aspectos dos nossos erros. Ele não nos julga. Ele não nos culpa. Então, ser inocente significa não ver as falhas nos outros, os erros dos outros, porque as pessoas são tão impuras hoje em dia, estão cheias de defeitos, mas nós temos que focar a nossa atenção na alma original deles, nas qualidades originais deles, de ser um ser de puro, assim como Deus nos ensina, assim como Deus faz conosco. Imagina Deus está a ver os nossos defeitos, os nossos problemas, nós ficaríamos sentindo-nos maus diante dele. Mas ao ver as nossas especialidades, ele só vê as nossas qualidades e a nossa pureza original. Então, para nós, ser generoso também significa ser inocente. E o último aspecto que eu queria partilhar sobre benevolência, antes de acabar com os minutos de meditação, é que a generosidade também está conectada com a gratidão. Gratidão por ter esse corpo maravilhoso que nos faz mover, nos ajuda a ter ações, nos ajuda a andar aqui e ali, ajuda-nos a pensar, a sentir, a comer, a cozinhar. Gratidão pela natureza ao nosso redor. A natureza que dá a terra para nós comer através delas, através do ar, para respirar, o vento que limpa o ar, o fogo que destrói as coisas antigas, o fogo do nosso sistema digestivo, que faz o nosso corpo para a nossa digestão, é também muito importante, e a água. A água, o nosso corpo tem 75%, 80% de água, que nos ajuda a limpar o nosso corpo, limpar a nossa casa, limpar a natureza. Então, ter a gratidão é muito importante, é um aspecto muito importante da generosidade. Ter essa gratidão, ter uma lista dessa gratidão de tudo que a Liva nos doou, assim,
todas as oportunidades, todas as possibilidades que você teve na sua vida, a gratidão por ser capaz de saber a espiritualidade, saber sobre os valores, ser capaz de estar num workshop, mesmo sendo online, que estamos a ter 1 ano sobre esses valores, pela gratidão daqueles que organizam esse programa, aqueles que estão a traduzir esses programas para trazer benefício para todas as outras pessoas. Então, todas essas qualidades da generosidade, a generosidade é a maior delas. Podemos dizer que quem é generoso é como um mestre Deus, é igual a Deus. Portanto, obrigado pela oportunidade de partilhar alguns desses pensamentos. Então, gostaria então de convidar então para uns momentos de meditação antes de encerrar o nosso programa. Então, eu vou convidar que vocês se sentem numa posição muito confortável e apenas respire muito profundamente, 2 ou 3 vezes, a sentir-se conectado com o seu corpo que está relaxado. E essa respiração é uma forma maravilhosa de concentrar-se no movimento da respiração que acontece dentro do nosso corpo. Nós sentimos-nos mais focados, você sente-se mais atenta e traz essa atenção ao centro da nossa testa. E nós experimentamos quem nós realmente somos. Nós somos essa pequena luz viva que chamamos vida, que chamamos alma, que vive no nosso corpo. Nós somos esse ser vivo, esse ser metafísico, esse ser de luz, esse ser de paz, esse ser de amor, esse ser poderoso. Conforme eu foco a minha atenção na alma, eu sinto-me poderoso. Eu sinto que eu tenho controle sobre a minha energia. Eu acho que é muito fácil comunicar com o Ser Supremo, com Deus, a luz suprema, a fonte de todas as virtudes, a fonte de toda a generosidade, aquele que é benevolente. E eu apenas abro-me como uma flor pequena. Eu abro as minhas pétalas e eu permito-me apenas receber a luz, as radiações desse sol espiritual, pleno de virtudes que estão a cair sobre mim. Estou especialmente aberto em receber a qualidade da generosidade que vem através de Deus. Eu sinto-me preenchida com essa bela virtude da generosidade. Eu apenas visualizo
of generosity raios de generosidade coming into myself. vindo na minha direção. And now I can distribute. E agora eu distribuo essa generosidade. First, I can distribute it Primeiro, to family and my friends, eu distribuo para os meus familiares e amigos, my city, para a minha cidade, with this light para o meu of país, generosity. essas luzes da And generosidade. finally, I can embrace the E whole finalmente, ela abraça o mundo inteiro, beautiful virtue esta of bela our virtude generosity. que é a generosidade. As if I could give É como se eu drops pudesse of dar generosity, like gotas de the felicidade, bird assim como aquele pequeno pássaro, para o mundo inteiro dying, que está anger, a morrer em raiva, em arrogância. I can just share Eu apenas partilho qualities I have inside qualquer qualidade que eu tenha dentro de the mim, whole brothers and sisters com todos os irmãos e irmãs ao redor do mundo. and having again a deep breath. E outra vez, back from respiro this profundamente experience. e retorno dessa experiência. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Sister, I hope Shanti. I'm audible. Yeah, you are not audible. Oh, yes. Okay, you hear fine, me? thanks. Yeah. So I'm clear. I'm not cutting right now. Okay, thanks. So thank you so much, Sister Luciana. Muito It was obrigado, irmã Luciana. just loved the stories which you were telling it. I felt it should just go on and on. I think three Gostei das episodes would be histórias, just one of them. mas eu não consegui ouvir todas. Eu acho que eu perdi uma. Point that while I was in Brazil in E eu queria, na apresentação, dizer que eu estive no Brasil 2000, lot of service in Rio e, and São Paulo. e eu fiz muito serviço no Rio e em São Paulo. Yes, of course, I remember. E espero que você se lembre, sim. Claro que eu me lembro. Eu também lembro-me dessa altura, desse momento. E eu queria ter ido o ano passado, mas não foi possível no drama. E eu queria chamar o Dr. a Mosqueta. E a Ashok Mehta também já esteve no Brasil. Foi uma honra receber o irmão Manoj e o irmão Ashok Mehta no Brasil. Muito obrigado pela vossa visita, pelas vossas visitas. É um grande privilégio e um prazer estar com a irmã Luciana. Eu estive em São Paulo, no centro, que era a casa da irmã Luciana e do irmão Ken. Costumava ir lá. Mas eu sei da história da grande contribuição do Brasil, e a contribuição que a Luciana tem dado ao Brasil, e assim como para a América do Sul, Argentina, Chile, etc. Mas o que eu realizei, das histórias que a Luciana partilhou, há muitos aspectos da generosidade, assim como a compaixão, e acho que a que tem mais compaixão é da Brahma Kumaris, que está a dar toda a vida completa ao serviço da humanidade. Eu acho que essa é uma das coisas que provavelmente que nós se calhar não dizemos, mas que provavelmente podíamos dizer e partilhar também com os outros.
Há 300 mil pessoas e irmãos que dedicam a sua vida inteira ao conhecimento de Baba e que é baseado na pureza, na lembrança de Deus e ao serviço da humanidade. E esse é um dos maiores exemplos da virtude que nós estamos a falar. E a irmã Luciana é um exemplo muito bom de como uma pessoa que vive num país católico como o Brasil fala em divindades, nessas histórias tão belas. É uma grande fortuna de ter tido essa bela sessão com a irmã Luciana. E é claro, eu devo dizer que a generosidade é também muito aberta nesta equipa dos valores, da equipa Anushbai, Anuben, as irmãs de Vancouver, e há muitas pessoas que estão a fazer esse belo programa. Portanto, Manoj, por exemplo, hoje está na Índia, a Luciana no Brasil. Portanto, é uma grande fortuna. E isso é um sinal de grande generosidade, de dar aquilo que nós temos a nível dos valores. Assim como o irmão Puja, e acho que a irmã Puja foi que partilhou os slides, acho que é isso que o Dr. Ashoka Mehta disse. Obrigado a todos, a Luciana e Om Shanti a toda a equipa. Om Shanti. Eu apenas gostaria de dizer que eu sou tão familiarizada com o Gita e de tantas histórias da Índia, não apenas por causa dos 40 anos em conexão com a Brahma Kumaris, mas mesmo antes de ter contato com a Brahma Kumaris, eu já tinha estado na Índia, já tinha esse amor pela Índia. Meu corpo foi fabricado no Brasil, mas a minha alma é muito indiana e muito conectada com a Índia. Muito obrigado a vocês outra vez. E temos mais uma irmã do Brasil, que é a irmã Cláudia. Om Shanti, good morning, bom dia. É muito cedo para nós, não assim tão cedo, mas era suposto nós estarmos com os nossos estudos diários, e nós estudamos nesse estudo diário de hoje sobre felicidade. E isso estava relacionado também com a generosidade, porque eu também conheço a Luciana há mais de 25 anos, e eu sei que ela tem um coração muito generoso, tantas almas, tantos centros, o centro de retiro que é no Brasil, não é apenas alugado, é propriedade da Brahma Kumaris. E eu sempre falo sobre isso, e só um coração generoso. E ela é um mestre por detrás de um coração generoso. E eu fiquei muito contente quando ela falou sobre essa generosidade, porque ela é assim, ela é um coração generoso. Obrigado, Luciana, por estar conosco, partilhar todas essas histórias, o seu tempo. Muito obrigado. Om Shanti. Muito obrigado, irmã Cláudia. Muito obrigado. Vamos estar aqui com uns minutos, partilhar os vídeos, enquanto vamos fazer alguns anúncios. Ok? Como já partilhei, nós estamos sempre relacionados a esses valores. O valor desse mês, vamos ter no episódio 28 uma irmã sênior, que é Vedanti Didi. Ela cuida da região da África. Portanto, no dia 11 de setembro,
às nossas 3 da tarde do Reino Unido, e ela vai falar sobre apreciação. E depois, em continuação, no dia 18, é o workshop sobre a mesma virtude da apreciação, que vai ser com a irmã Moira da Argentina, uma irmã sênior da Argentina. E esse mês é muito afortunado para nós, porque vamos ter as irmãs da América do Sul. E depois nós temos... e a hora são as 2h15. Eu peço desculpa por não estar falando a hora do Brasil, 11h15 do Brasil. Eu não consegui perceber do outro, peço desculpa. E depois vamos ter um retiro sobre misericórdia no domingo, dia 19. Ok, não consegui perceber muito rápido. Então está aqui o calendário. Portanto, o que foi ontem e hoje. Depois, dia 11, apreciação na série Valores para a Vida. Depois, dia 12, temos este... impossível, desculpa. Aqui estão os sites. Ok, voltou. Depois, nos domingos, temos esse workshop sobre o cuidado. Não dá, é difícil. Se tiverem algum comentários ou feedbacks, aqui estão os e-mails para escreverem. Todos os workshops ficam no YouTube. Portanto, tem o acesso ali através do omshanti.tk/workshop. Ok. Muito obrigado a todos mais uma vez. Não sei se querem tirar alguma fotografia rapidamente. Então, vamos tirar alguma fotografia desse momento que vai durar para sempre. Portanto, se aqueles que quiserem abrir as suas câmeras, eu vou tirar aqui, tirar uma bela fotografia de como eu gostei muito dessa história do Churchill, de como a virtude foi se espalhando, da generosidade. Então, muito obrigado. Aqui vai. Mais uma vez. Então, vamos tirar as fotografias. Ok. Muito obrigado. Já tirei a fotografia. Muito obrigado a todos. Ok. Om Shanti a todos. Muito obrigado.